Para trazer informações sobre o São Paulo, notícias em primeira mão, falar para vocês sobre o Oscar. Ele passou por exames. Como é que tá essa contusão dele? Será que ele tá fora do confronto contra o Tadjeres? Falar também sobre uma novidade no ataque que o São Paulo também vai ter entre os relacionados para pegar o Tadjeres na próxima terça-feira. E também falar sobre a possibilidade do volante do Vasco. Hoje, nesse sábado, ao longo do dia, eu repercuti, até com exclusividade, informação sobre o São Paulo estar negociando com o Estrasburgo a ida do jovem Ângelo, lateral direito da base, foi da seleção brasileira sub-17. Ele sempre é convocado ali. Ele fez grandes partidas desde o ano passado, foi crescendo, caindo nas graças. Esse ano também fez grande exibição com a camisa da seleção brasileira. Chamou atenção, mexeu bastante com o menino. Tá ali, a família detém 10% dos direitos dele, o São Paulo tem 90%. E as informações que eu tenho são de que a família tem grande interesse de que o negócio seja concretizado. Ainda não foi. O São Paulo está na iminência de poder conseguir finalizar essa negociação, em que os termos seriam inicialmente, pelo que eu apurei, 5 milhões de euros mais 2 milhões de euros de gatilhos contratuais, em que me falaram que o São Paulo ainda está negociando a mais-valia a partir de um determinado valor, a possibilidade de recompra dos direitos do Ângelo, caso o São Paulo queira. Tem lá, parece que um FII a mais para poder fazer a compra, para fazer a recompra. E aí muita gente pergunta assim, mas por que você vai ter a cláusula de fazer recompra? Porque vários clubes fizeram. Por exemplo, o Real Madrid fez isso com o Casemiro. O Casemiro era do Real Madrid, foi para o Porto ficou com ele, depois ele jogou muito no Porto, o Real Madrid tinha uma cláusula de recompra, foi lá e recomprou o jogador. Aí, Zanqueto, fica a pergunta que me fizeram. Se o São Paulo não tem dinheiro, como o São Paulo conseguiria contratar e comprar o jogador de volta? Aí é o pulo do gato. Aí é o São Paulo conseguir evoluir no assunto do Marinakis ou de outro investidor, porque o São Paulo ainda pode fechar com outro investidor. Mesmo o Marinakis estando na frente, ainda não posso dizer para vocês que são favas cantadas. Todo mundo falou assim, é certeza que vai ser o Marinakis? A coisa que eu posso dar certeza para vocês é certeza que o São Paulo terá um parceiro na base. Agora, a certeza de qual será esse parceiro eu só vou conseguir dar para vocês daqui a um tempo, apesar das conversas com o grupo do Marinakis, a parte burocrática com essa galera tá evoluindo bem, como eu sempre informo aqui para vocês. O São Paulo tem a expectativa aí de conseguir fechar até o meio do ano, vem estruturando assuntos burocráticos. E aí, voltando sobre o Ângelo, a família tem interesse na venda também. O São Paulo recebeu uma proposta formal, fez uma contraproposta, eles estão discutindo cláusulas, entre elas essa cláusula de recompra. O Ângelo não sairia do Brasil neste momento, ele só poderia sair do Brasil com 18 anos, ele ficaria no São Paulo nesse período, o São Paulo utilizaria ele e ele vingando, dando tudo certo, fazendo um monte de coisa, o São Paulo tem a prerrogativa de ir lá e falar, meu amigo, vou exercer a cláusula de recompra e vou botar ele aqui. E aí você faz uma conta e vê se vale a pena fazer essa mobilização. De qualquer maneira, vendendo agora. O São Paulo precisa de dinheiro. Segundo informações que eu tenho, tem muita gente contando, mas o ano só acaba em 31 de dezembro. O São Paulo precisa fechar as vendas, porque foi acordado isso com o mercado, com investidores, com o pessoal que toma conta do FDIC, de que o São Paulo tivesse que ter grana em caixa de vendas até dia 30 de agosto de 2025. E como eu disse para vocês, a janela deste ano promete. Promete para vender, promete para emprestar, promete para rescindir, promete para contratar. E a gente precisa contratar. E aí fica a pergunta, mas aqui, como contrataremos sem dinheiro? A primeira coisa já que você não vai achar a peça em Cotia, e eu acho que tem peças que poderiam ser mais utilizadas também, acho que muitas vezes a gente se coloca numa situação desconfortável, como o próprio Cubeiras e o Zubeldia, por teimosias, e a gente poderia estar sofrendo um pouco menos. Independente disso, sabemos que
como o próprio Mirassol mostrou, tem condição de você montar um time bem treinado e competitivo se você fizer um bom trabalho de background, de retaguarda, para você poder desenvolver melhor os seus jogadores e o seu time, para você poder ter um desempenho melhor, para poder corresponder dentro de campo. E aí o São Paulo, como vocês sabem, a gente vem falando sempre, está na busca de um centroavante e de mais um meio-campista para poder seguir em frente. Aí me perguntaram assim, mas Anqueto, a gente vai ter que vender mais jogadores, mesmo que a gente venda o Ângelo, nós vamos ter que vender mais jogadores, correto? Correto. Quais jogadores, na tua percepção, seriam os favoritos para sair do São Paulo? Me perguntaram muito isso nesses últimos 2 dias. Minha resposta para vocês, Pablo Maia e Matheus Alves. São os 2 jogadores que eu acho que têm maior propensão a serem vendidos. Você vai perguntar assim para mim, mas Anqueto, os 2 juntos? Eu não acho que seriam os 2 juntos. Por que então a gente está vendendo o Ângelo, já que ele é muito novo, não sei o quê? Exatamente porque a gente tem essa proposta financeira para entrar dinheiro já, mesmo com a janela estando fechada. Existe a possibilidade de alívio do fluxo de caixa e manutenção de mais gente no setor ofensivo. No setor ofensivo não, no setor de, não deixa de ser ofensivo, de jovens no plantel profissional. Então a gente chega nesse estágio para fazer uma avaliação. Faltam agora 3 partidas para acabar esse martírio, esse sofrimento absurdo que foi esse primeiro semestre de 2025. Muito ruim, muito sofrido. O próprio Baby, presidente do Independente, gravou um stories do Morumbis e dessa vez rasgou o verbo, sentou lá o cacete de todo mundo, falou do Nelsinho, da diretoria do São Paulo de futebol, falou do Belmonte, falou da diretoria de futebol como um todo, reclamou de jogador, reclamou da folga, reclamou das férias que foram vazadas aí que os jogadores teriam, inclusive uma informação do blog do São Paulo, de que o São Paulo teria 10 dias de férias e só voltaria depois desse período de férias para executar uma nova preparação física e condicionamento e voltar para fazer jogos, treinos e amistosos, muito provavelmente jogos, treinos no CT e os amigáveis, né? Os amistosos, fazendo no Morumbis mesmo, e os jogos treino no CT da Barra Funda. E aí ele xingou, ele falou um monte de coisa, falou um monte de palavrão, mas ofendeu mesmo, xingou e pegou pesado com a diretoria, fez questionamentos grandes, fez críticas bem fortes, que eu saiba, o Belmonte não está nem no Brasil, ele está viajando, inclusive, ele está fora do país nesse momento, então fica aí para vocês também terem conhecimento da informação de que o próprio Belmonte não tá nem presente esses últimos dias. Ele está, se eu não me engano, aqui na Europa mesmo. E, enfim, o Baby também reclamou, acho que todo mundo reclamou, ninguém tem condição de fazer nenhum tipo de elogio. Acho que a cascata, o engodo de não temos plantel, nosso time é fraco, nosso time blá blá blá, nosso time isso, como eu falei, cai muito mais ainda por terra quando se enfrenta um time como o Mirassol, em que deve ter uma folha muito menor, recursos técnicos limitados, em que você tem toda uma estrutura muito mais enxuta e você depois se coloca em confronto contra eles e você não consegue prevalecer. Alguma coisa está muito errada. Seguinte, galera, para começar, o Baby publicou esses 2 vídeos que vão aparecer agora aí para vocês. Fim de jogo aqui no Morumbi, resultado medíocre, hein, mano? Vocês não tem vergonha na cara não, mano? Vocês treinam por aqui, aliás, não treina, né? Essa diretoria aí, ó, só faz merda, só faz cagada. Eles sabiam que o Campeonato Brasileiro é dificílimo e traiçoeiro. Mesmo assim, sabe o que eles fizeram? Eles chegaram pros atletas, ó, vocês vão ter 10 dias de folga aqui no Morumbi. Foda-se o brasileiro, né? É na de vocês, tá, Belmonte? Tá, Nelsinho? Tá, Chapecó? É na de vocês, tá? É na de vocês que tá essa derrota hoje aí, seus bandos de incompetentes, né, meu? Tem que dar férias, porra, não pra esses caras aí não, meu. Reinaldo deitou e rolou aqui dentro, tomar gol do Reinaldo. Vocês estão aí de brincadeira, cara, tá ligado? Perder pra um timinho desse daí. Vocês estão aí de brincadeira, amigo. Vocês estão achando que vocês estão abalando nas Copas? Vocês estão abalando nas Copas, na Copa do Brasil, Libertadores. Tomar no cu, amigo. O Campeonato Brasileiro é a nossa guerra, tem que vencer. Vai todo mundo tomar no cu.
Ô, Cris, vamos vir com um discursinho. Ô, o time tava cansado de viagem, né? Tava cansado de viagem, que foi lá em Recife, voltou de avião fretado, né? Cansado que devia estar somos nós, que saímos sábado, depois do jogo do Grêmio, e chegamos sexto aqui nessa porra aqui, pra ver essa palhaçada hoje aí, meu. Esses caras tá aí de brincadeira. Mano, tá no maior ódio mesmo, certo? Acabou o amor pra todos vocês aí, parça. Tem que jogar a bola, tem que respeitar o São Paulo, vocês estão de brincadeira, certo? São Paulo tá sem comando, tá? Tudo vaza. Já estão querendo vender a nossa joia da base. São Paulo precisa vender agora, né? São Paulo precisa vender, né? Vocês deram 10 dias de folga pros caras. Na moral, depois do jogo do Vasco, vocês têm que podia dar 15, 20 dias. Ô, legal. Os caras cumpriram a missão. Aí vocês vêm antes aí, certo? Ó, na moral, todo mundo ódio, esses bandos de competentes. Na moral, o Belmonte quer ser presidente, vai ser presidente da casa dele, da empresa dele. Poucas ideias. Tá aí um posicionamento muito forte, né? Principalmente em relação a alguns membros da diretoria. E também ao fato do elenco, né? Tem uma cobrança forte no elenco nesses vídeos. E ele foi questionado nos comentários, não vai falar do Júlio Casares, que é o presidente? Aí ele publicou outro vídeo falando sobre isso também, que vai aparecer pra vocês agora pra entender certinho toda essa situação, né? Vocês aí que estão perguntando se a gente não tá cobrando o Casares, a gente tá cobrando o Casares. Pela incompetência dele de manter esses caras aí há mais de 5 anos aí, ó, no futebol do São Paulo Futebol Clube, sem resultado, sem comando, tá bom, família? Essa é a real. Pra gente cobrar o Casares, tem algum ato ilícito dele aí, corrupção, algum desvio. Se tiver, manda pra mim que eu sou o primeiro a ir lá e cobrar também, certo, família? Tá, já tá cobrando ele sim, tem que mandar esses caras embora, tá? Você já devia ter feito isso na reeleição dele e não teve coragem de fazer, certo? Acabou o amor pra esses caras aí, certo? É poucas ideias, estão acabando com o São Paulo Futebol Clube. Bom, além desses 3 vídeos, chegam 2 posts. Um que ele postou, que é essa foto do Teletubbies, com essa legenda que tá aparecendo aí pra vocês agora, que eu não preciso nem narrar, né? Dá pra vocês lerem. E tem o post mais importante, que mostra algumas mudanças da torcida no próximo jogo do São Paulo. Mas antes de falar do último post, que aí eu vou ler a legenda pra vocês aqui, que é um post mais importante. A publicação foi essa foto, com Morumbis ali em uma noite de Libertadores de recepção, mas o importante mesmo tá na legenda que eu vou ler agora pra vocês. Baby, principal líder da torcida independente, muito respeito com a camisa tricolor. Nosso amor ao São Paulo é incondicional e sempre estaremos no Morumbis e onde for. Por esse amor, fizemos o São Paulo ser campeão de tudo, mas tem certas coisas que não dá para serem ignoradas sempre. O time se dedica quando quer, faz o que quer no dia a dia, ganha presentinho de adjunto, folga no momento crítico. Então, chegou a hora de mostrar que sabemos sempre de tudo. É o seguinte, em retaliação pela falta de foco e compromisso no Brasileiro, o time não receberá recepção na Libertadores. Estaremos lá 90 minutos pelo São Paulo, empurrando a instituição, mas nome de jogador nenhum será cantado. Tá aí 2 mudanças, né? Uma em relação à recepção e a outra em relação aos nomes cantados na arquibancada. Parabéns, vocês conseguiram depois de mais uma palhaçada no Brasileiro e nossa resposta é essa. Zubeldia comissão técnica. Só viver de Copas não existe. Todos estão no limite. Agora, senhores Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, Muricy e Milton Cruz, que vergonha da incapacidade, da acomodação, das benesses e mordomias, dos altos salários dos não conselheiros e das vaidades incapazes dos conselheiros. Aspas fortes do Baby, hein? Casares foi eleito pelo conselho e parece viver da dívida eterna. Conselho que tem rival infiltrado. Até quando uma merda dessa? Se você não acha, Casares, o primeiro culpado é você. Qual é o seu medo? E outra, quem avisa, amigo é. Não é lenda que a Barra Funda quer governar mais do que o Morumbi. Fica esperto. Não é de hoje que quem manda no CT tem sonho de poder. Até na sua fase crítica na pandemia. Se não dominar o futebol, é melhor até renunciar. Aí você olha para a oposição e não querem, entre aspas, abrir, democratizar muito, como falou o senhor Marco Aurélio Cunha. Enquanto isso, diretor social discrimina o povão de chinelo, chama de pé de breque, quer impedir de ser sócio. A torcida que conduz não é respeitada na essência do povo, nem pela situação, nem pela oposição. E por isso as coisas serão diferentes. Sempre estaremos conduzindo o time, mas só respeitando quem realmente merece. Salve o tricolor paulista. E é isso, galera. Um posicionamento forte do Baby, em nome da torcida independente, que é a maior organizada de São Paulo. E sabemos, né, que as coisas começam a ficar mais turbulentas no clube quando a organizada, que é quem faz a festa no estádio, quem tem realmente voz assim de pressão dentro de um clube, começa a questionar essas situações. Veremos as cenas dos próximos capítulos, mas a pressão agora é grande dentro de São Paulo, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus e tchau. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo se reapresentou no último domingo, né, naquele tradicional. Os jogadores que jogaram por mais tempo contra o Mirassol acabaram ficando na parte interna do Refis Plus para fazer ali o seu regenerativo. E aí os atletas que não tiveram tanta minutagem ou não jogaram acabaram indo para o campo.
Por exemplo, Bobadilla, Young, são jogadores que não tiveram tantos minutos assim. Alves, Rian, por exemplo, ficaram juntamente com alguns jogadores das categorias de base. O São Paulo que deu início à sua preparação para pegar o Tadieres, e aí nesta segunda-feira vai ter o único treino de fato no campo, onde os atletas titulares vão poder estar disponíveis, e aí o Zubeldia vai começar ali a fazer a sua preparação para esse confronto. Resta ver, né, qual que vai ser o time que o Zubeldia vai mandar para campo, se ele vai apostar naquilo que ele tem de melhor ou se ele vai poupar alguns atletas, uma vez que o São Paulo já está classificado para a próxima fase da competição, mas tem a segunda melhor campanha, então uma vitória pode fazer com que o São Paulo tenha aí a segunda melhor campanha, lembrando que o São Paulo não pode mais ultrapassar o Palmeiras ficará com a primeira campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo acontece amanhã, na terça-feira, às 7 horas, tá? Vai ser um pouquinho mais cedo, lá no estádio do Morumbi, e estaremos lá junto com a Rádio Futimais para a gente trazer todos esses detalhes, para a gente trazer todas as emoções do confronto da Copa Libertadores da América. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Oscar passou por exames médicos e foi ali, o Oscar ele foi submetido a exames médicos que não constataram nenhuma contusão. O Oscar ele saiu ainda no intervalo do jogo contra o Mirassol por conta de dores na parte da coxa. E aí já ficou toda aquela situação, todo aquele mistério, toda aquela expectativa negativa de ser algo mais grave, né? O Oscar, que tem passado por algumas dificuldades em termos físicos nesta temporada, ele tinha já um probleminha na coxa, ficou de fora do confronto contra o Sport, voltou contra o Tadieres ainda na primeira partida da Libertadores, lá sentiu e ficou fora por todo esse tempo, e aí retornou há pouco tempo contra o Palmeiras. Ele vem jogando de uma maneira consecutiva, e aí no intervalo da partida contra o Mirassol, ele acabou sentindo dores na coxa. No domingo ele passou por esses exames que não constataram nenhuma contusão, então ele foi entregue para fisioterapia para fazer todo esse trabalho, para fazer todo esse procedimento para tentar se recuperar o mais rápido possível. Acho difícil do Oscar ir para o jogo contra o Tadieres. Vamos ver nessa segunda-feira o treino pela manhã, o treino que começa às 10 horas, para ver se de fato se ele vai para campo e vai reunir condições. Mas de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, a expectativa é do Zubeldia aproveitar que está classificado já na Copa Libertadores da América para poupar o Oscar, para não forçar a barra no Oscar nesse sentido. Vamos ver se de fato ele vai cumprir, até porque não tem jogador para escalar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no meio-campo, tem o Pablo Maia só de volante, não vai ter Alisson suspenso, e se não for ter o Oscar, quem vai ser o segundo volante hoje? Você tem poucas opções, você tem o Negruz, que pode atuar ali ao lado do Pablo, o Marcos Antônio também tá fora, você tem o Bobadilla, que pode acabar fazendo essa dupla aí com o Pablo Maia. Então tem toda essa questão aí que o Zubeldia vai avaliar e vai entender se de fato o Oscar vai melhorar nessas dores dessa segunda-feira para estar disponível contra o Tadieres, mas eu acredito que o camisa 8 deverá ser poupado, não deve ir para a partida de Copa Libertadores aí, já que o São Paulo já está classificado, ele deve ser preservado aí durante toda a semana para o confronto contra o Bahia, que vai acontecer no próximo sábado às 6h30 lá em Salvador. Então, pelo que a gente conseguiu apurar, o Oscar deve ficar de fora contra o Tadieres e a expectativa seria de retorno para pegar o Bahia, tá? O que você acha? Você acha que é a melhor decisão também? O São Paulo dá uma segurada no Oscar nesse sentido, o Oscar vem jogando todas, né? Por mais que há uma dosagem de minutos ali, ele tem jogado todas, então acho que é importante também deixar o lado físico falar um pouco mais alto nesse começo. Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo? São grandes as chances de Henrique Carmo ser convocado e relacionado para a partida contra o Tadieres na próxima terça-feira. Isso porque existe uma avaliação na comissão técnica de que o time precisa realmente de um ponta, de mais um velocista, pelo menos para ter como opção no banco de reservas. Na partida contra o Mirassol, no último sábado, ficou aí faltando essa opção de velocidade no banco. O Cubeiras, que estava na beira do gramado, olhou ali e falou, poxa, eu tenho o Rian, eu tenho o Alves, eu tenho o Rodriguinho, eu tenho vários jogadores que não são de velocidade. Aí ele apostou na possibilidade do Cedric jogar ali aberto pelo lado direito, na segunda linha, acabou depois rapidamente desistindo dessa ideia e colocando o Rian. Então agora, já que o Luca, informação que a gente já trouxe desde a semana passada, é que dificilmente o Luca reuniria condições para pegar o Tadieres. Ele seria avaliado, mas
no confronto contra o Mirassol ele já ficou de fora, acho que foi a informação que a gente trouxe na sexta-feira, que ele ficaria de fora do confronto contra o Mirassol e tinha chances bem remotas de estar disponível para pegar o Tadjeres. Ele ainda tá com uma torção no tornozelo, uma torção que não é grave a ponto dele perder 2, 3 meses, mas é significativa a ponto dele perder essas próximas partidas. E aí a próxima previsão aí do Luca seria dele estar disponível para o confronto contra o Bahia num cenário um pouco mais favorável. Tá? Até conversei com algumas pessoas ali que estão trabalhando para que o Luca realmente retorne contra o Bahia, no mais tardar contra o Vasco, mas aí depois aí tem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e aí ele poderia se recuperar de uma maneira um pouco mais significativa. Então, sem a presença do Luca, sem o Ferreirinha, que também só volta após a Copa do Mundo de Clubes, sem essas opções de velocidade, além do Lucas Ferreira, que tem atuado como titular, o Henrique Carmo vai poder estar disponível. Ele que já se recuperou de um probleminha no tornozelo, inclusive horas antes da partida contra o Mirassol no sábado, ele entrou em campo pelo Campeonato Paulista Sub-20, atuou como titular diante do Capivariano, não sentiu dores, está muito bem fisicamente e a expectativa agora é de na terça-feira ele pelo menos ir para o banco de reservas e aí quem sabe na segunda etapa, a depender da demanda do jogo, se o Zubeldia entender que é um cenário favorável você colocar mais um velocista ou trocar, quem sabe, o Lucas Ferreira pelo próprio Henrique Carmo, aí o Henrique poderia ter uma oportunidade. O Zubeldia avalia que por mais que o Henrique Carmo ele é um velocista, ele tem preferencialmente, assim foi na base, atuar mais pelo lado direito, jogar com o pé trocado, ele que é canhoto. O Zubeldia não entende em um primeiro momento, claro, porque ele também pensava isso do Lucas Ferreira e acabou se modificando por conta da falta de opções, mas que o Henrique Carmo se dá melhor atuando mais pelo lado direito do que pela canhota, mais atuando com o pé trocado do que indo para a linha de fundo lá do outro lado. Vamos ver se o Henrique vai ter oportunidades já na Copa Libertadores da América. São Paulo tendo bem nessa questão de Libertadores, né? O Alves já fez partidas boas na Libertadores, o Lucas Ferreira também, o Luca também foi decisivo. Quem sabe aí não seja a hora também do Henrique Carmo aparecer e ter uma boa oportunidade atuando em Copa Libertadores da América, será? Bom, pra gente fechar, bora só trazer a programaçãozinha do canal. Você tá vendo esse vídeo que foi lançado às 7 horas, ao meio-dia tem vídeo exclusivo para os membros, vou contar detalhes sobre a situação do Jandrei. 5 horas eu volto com mais informações do Tricolor Paulista, então para você ter conteúdo diário aqui, são 2 vídeos por dia, às vezes 3 com os membros, além de lives, pré-jogo, pós-jogo, conteúdo aqui todo dia no canal. Se inscreva, deixe seu like, seu hype, que já vai me ajudar bastante, tá? Jair no São Paulo, existe alguma possibilidade? Até informação que foi dada em primeira mão lá pelo blog do São Paulo, e aí a gente foi vasculhar e descobriu alguns cenários importantes. Entrei em contato com o pessoal que trabalha com o Jair para entender a situação dele. Ele é agenciado pelo Vinícius Prates, empresário que tem atuado bastante no futebol brasileiro. O Prates, em um primeiro momento, ele não está gostando muito da conduta do Vasco. O Vasco tem oferecido para o mercado o empréstimo do Jair ou até ceder o Jair de uma maneira definitiva e até, quem sabe, usando a dívida que ele tem com outros clubes para conseguir abater. E lembrando que o Vasco ainda deve cerca de 8 milhões de reais em relação ao Léo, o zagueiro, que era Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, e todo mundo chama de Léo Pelé. Mas é o zagueiro Léo que hoje, inclusive, já foi vendido novamente, está no Atlético Paranaense, e aí o Vasco ofereceu essa possibilidade. Olha, a gente te libera que o Jair ele só tem 6 jogos no Brasileirão, então ele poderia atuar por uma outra equipe, e a gente pode abater algum valor aqui relacionado a essa dívida do Léo. Mas o São Paulo não demonstrou interesse na situação do atleta, até os seus vencimentos são bem acima do que o São Paulo gostaria de pagar por um reforço nessa posição. Então, para vocês terem uma noção, não seria algo muito diferente, por exemplo, do que o Thiago Mendes gostaria aqui em solo brasileiro, porque o Jair ele tem um vencimento ali bem acima do que o São Paulo poderia pagar nesse momento atuando no Vasco. O Vasco também quer se livrar de um atleta que tem um salário alto para sua realidade financeira e que não tem atuado. Ele tem ficado de fora, não tem jogado muito lá com o Fernando Diniz, então o Vasco tem oferecido para o mercado essa opção do Jair, mas o São Paulo não demonstrou interesse na contratação do atleta, entende que neste momento a prioridade seria na busca por um centroavante,
barato, com experiência ou internacional atuando na Europa ou internacional atuando bastante na América do Sul, e que essa seria a prioridade do São Paulo para a próxima janela de transferências. Hoje, com o retorno do Pablo, com o Luiz Gustavo tendo uma expectativa de começar a fazer os trabalhos físicos lá em julho, você tendo também Negrucci, Luan, Bobadilha, Alisson e a compra do Marcos Antônio, o São Paulo entende que já está muito bem servido na função de volantes, então não deve, em um primeiro momento, resta ver se o Pablo, por exemplo, não seria vendido, mas em um primeiro momento o São Paulo não pensa em contratar um volante para a próxima janela de transferências, assim como já descartou também, neste momento, a possibilidade de contratação do Thiago Mendes. Você gostaria de Jair no São Paulo? Eu acho que é bom jogador, mas acho que o São Paulo realmente tem que se atentar nessa situação financeira que tem causado ali alguns calafrios nos dirigentes tricolores. Esse foi o vídeo de hoje.